Se prepara que a história de hoje é babadeira e pra piorar minha situação, aconteceu a tipo quase 10 mil quilômetros de distância. Bom, eu já tive algumas experiências internacionais, já fui para alguns países da América do Norte, Estados Unidos e um pouco da Europa. E, no geral, a experiência sempre foi muito boa, mas eu já me meti numa enrascada que, com o spoiler do título desse vídeo, vocês já devem imaginar que não foi nada engraçado. Então hoje eu vou contar um pouquinho da história do dia que eu fiquei preso no aeroporto de Madrid, na Espanha. Bom, para quem não sabe, a Espanha não tem uma relação boa com o Brasil. A imigração da Espanha sempre fica fazendo uma vigilância muito forte no avião do Brasil, porque eles acham que os brasileiros vão pra lá pra se prostituir. Basicamente isso. Principalmente as meninas. Menina que vai sozinha pra Espanha tá pedindo pra voltar porque a maioria sempre é mandada embora porque eles acham que vão virar bebel. O que é um absurdo, by the way. E a Espanha também, assim como os Estados Unidos, é super preocupada em questão de terrorismo, porque já aconteceram alguns atos de terrorismo na Espanha e eles não querem que essa história se repita. O que é aceitável, mas a vista grossa que eles fazem com brasileiros é tipo beirando a linha do preconceito. Mas beleza, meus pais marcaram uma viagem pra Espanha porque eles iam visitar um grupo de amigos que morava lá. E aí, como eu era menor na época, eles me levaram junto porque eles não iam me deixar aqui sozinho. E eu nem fiquei aborrecido de ter que ir pra Espanha. Ai meu Deus, que vida difícil, que eu vou ter que ir pra Espanha fazer o quê? Nessa época eu já tinha o canal no YouTube e eu sempre registrava esses momentos pra colocar no canal como vlogzinho, como todo youtuber faz. Daí eu filmei minha entrada aqui no aeroporto do Rio, filmei a minha janelinha do avião e fiquei morgado lá dentro por mais 11 horas, porque quem nunca andou de avião, cara, você não tá perdendo muita coisa. As primeiras meia hora são sempre muito divertidas, você já aponta o celular assim pra janelinha pra filmar aquela asa voando. Então, mas quando você tem um voo de 11 horas, isso só acontece nos primeiros 15 minutos e as próximas 10 horas e 45 você vai ficar sentado numa poltrona menor que você, tendo que conviver com seres humanos que você não queria estar ali. Só assim, não queria estar ali. A comida é ruim, o ar-condicionado às vezes fica muito frio, às vezes fica muito quente. E o ar, e quem não sabe, o ar do avião é reciclado. Ou seja, se você tem problema com sangrar nariz, tudo isso, olha, eu fico com isso aqui seco. Eu sempre ando com aquela toalhinha molhada, úmida, pra eu conseguir respirar. Porque se ficar muito seco o ambiente, eu já sinto isso tudo aqui parecendo que tá, sei lá, o faroeste nordestino. Chega a passar até aquela bola de poeira que a gente vê nos filmes de cowboy. Pois é. Ou seja, o que eu quero dizer é que eu não sou uma boa pessoa pra viajar de avião. Eu curto viajar, mas a viagem em si é sempre horrível pra mim. Então quando eu chego no destino, eu já tô assim, praticamente uma megera. Eu até agradeço meus pais por me convidarem pra viajar de novo, porque eu sinto que as pessoas que viajam comigo têm totalmente uma aversão a mim depois. Eu chego muito cansada, a viagem de avião me detona, é sempre muito cansativo, eu tô com minha respiração toda fodida por causa da umidade no ar. Eu simplesmente quero ir pro meu hotel e tirar um bom cochilo. Mas, por motivos de eu ter um canal no YouTube e eu quero mostrar para as pessoas que estão em Madrid, eu desci do avião, subimos aquele... Foi logo assim, tipo, o avião parou, veio aquela minhocona que tem aqui o avião, a minhocona, tipo, acopla na porta do avião, você sai pra conseguir entrar no aeroporto. Daí eu peguei meu celular, como qualquer pessoa normal, liguei assim que eu cheguei, assim que eu pousei, eu liguei o celular e eu fui registrar esse meu momento de sair do avião, porque tipo assim, querendo ou não, eu tava animada, era minha primeira vez na Europa, eu nunca tinha ido pra lá e eu queria filmar pro vlog. Normal. Eu juro pra você, assim que eu saí do minhocão pra pisar no aeroporto, vieram 2 policiais, tipo, deste tamanho. A minha família não é muito grande. Meu pai, tipo, é um pouco maior do que eu. E eu tenho 1,70 de altura. E minha mãe é, tipo, ela bate aqui em mim. Mas apareceram, tipo, uns 2 armários que eu tinha que olhar assim, ó. Oi, senhor, tudo bom? Nota, eu não falo uma vírgula em espanhol. Embora no meu currículo esteja lá, espanhol intermediário, na real, é um básico mesmo. Falo nada, eu embromo um portunhol
e me comunico com gestos. Então, quando chegou esses 2 policiais, eles já vieram falando lá, porque, assim, uma coisa que você vai aprender quando você começar a viajar pro exterior é que os aeroportos parecem um país. Pô, eles são muito enormes. Então, assim, quando vieram 2 figuras parecendo um armário que só vieram crescendo aqui na nossa direção, falando um espanhol rápido, embolado, que eu não entendia bosta nenhuma, eu já caguei a minha calça, no caso. Eu perguntei pra minha mãe, peido pesa? E meio que quando acontecem essas coisas com a gente meio que fica pensando que não é com a gente. Então, quando a gente percebeu que 2 policiais vinham na nossa direção falando, a gente ficou tipo... É com a gente mesmo? Esses caras que estão falando? Era com a gente. E eles estavam fazendo um alarme tão grande que parecia que, sei lá, eu entrei no país com droga ou bomba, alguma coisa do tipo. Daí eles chegaram pra gente falando assim, pelo que eu entendi, eles estavam falando do meu celular. Mas quem sabe, como eu não falo direito espanhol, eles deviam estar falando de uma coisa totalmente diferente, a gente nunca vai saber. Mas pelo que eu entendi, era meu celular. Eu entrei filmando o aeroporto, assim, pro vlog, e aí chegou esses caras e eles queriam tomar meu celular, porque tecnicamente eu não poderia estar filmando naquele lugar. Daí eles estavam falando, me dá o celular, me dá o celular, me dá o celular. E pra quem não sabe, na época eu tinha um iPhone 6 Plus, eu não ia dar meu celular assim tão facilmente. E assim, eu sou uma pessoa cega, eu tenho praticamente 90% de certeza que eu não vi nenhuma placa avisando que precisaria, tipo, que aquela área não poderia filmar. Então, uma coisa é você chegar pra pessoa e falar assim, olha, aqui não pode filmar, por favor, guarde seu celular, senão a gente vai ter que tomar. Beleza. Outra coisa é você pisar no aeroporto e ver 2 caras tentando confiscar o seu celular, sendo que você não faz a mínima ideia do que você fez de errado. Eu falei, não vou dar meu celular, querido. Não vou dar mesmo. Daí ele levou eu e os meus pais pra uma sala, ficava na puta que pariu. De novo, aeroportos no estrangeiro são longe pra cacete. Pra vocês terem uma ideia, no aeroporto de Nova York tem um metrô dentro do aeroporto pra você ir de um terminal pra outro. E o da Espanha é tão grande quanto. Daí eles levaram a gente pra uma salinha. Eu não vou dar meu celular. Eles provavelmente pesquisaram a nossa vida toda, porque a gente ficou esperando ali, tipo, umas 4 horas e meia, numa sala sem TV, sentado numa cadeira desconfortável. E, tipo assim, minha mãe tem problema de coluna, então pra ela aquilo era um sofrimento, coitada. Enfim, nessa hora eu até pensei, acho que eu vou dar meu celular logo e acabar com isso. Mas assim, eu até acho que ela já tava assim, não vou dar meu celular, é questão de honra agora. Então, enfim, a gente ficou lá naquela salinha. Eu tenho certeza que eles procuraram tudo na nossa vida, eles já sabem até onde a gente mora, a cor da minha cueca, quanto dinheiro eu gasto de pão na padaria todo dia. E depois de 4 horas e meia eles falaram assim, você estava filmando numa área extremamente proibido de fumar. De filmar. Fumar? Imagina se eu estivesse fumando. Aí que eles iam me deportar daquele lugar. Ele basicamente explicou que o aeroporto tem muito a tentativa de ataque do terrorismo e às vezes os terroristas entram no aeroporto filmando pra mandar pra central lá dos terroristas, que eu não vou saber o nome, pra eles conseguirem mapear exatamente o aeroporto. E por isso que deu todo esse rolê. Daí, como eles viram que, tipo assim, esse viado aqui não vai explodir lugar nenhum, né? Eles me devolveram o celular e pediram somente pra apagar o vídeo. Mas aí eu já tava tão puto que eu acho que eu nem lancei vlog de Madrid aqui no YouTube. Se eu lancei, eu vou pesquisar, ele vai estar uns clipes dos melhores momentos aí, mas eu acho que eu não postei não. Enfim. Bom, essa foi a história do dia que eu fiquei preso no aeroporto de Madrid com os meus pais por causa da bosta de um celular. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e deixa aqui nos comentários alguma situação muito constrangedora que vocês já passaram durante alguma viagem. Ok? Beijinhos! Nossa, esse beijo saiu super esquisito. Beijinhos, tchau! Tchau! Adamit.com, 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 Adamit.com.